Dia de bola rolando, e se a bola rola, a gente já anuncia aqui, inclusive, placares de jogos, quem são os autores dos gols. Aqui você fica sabendo antes. Minas contra Rio na Copa do Brasil também. Sabe que tinha bolinha gelada? Porque não tem condição. O negócio foi... Gente, se eu sou patrocinador, se eu sou da Globo, se eu tô envolvido, eu falo, você é louco. Não poderia ter absolutamente nada melhor. Ontem eu estava ouvindo, até citei isso lá na rádio hoje, estava ouvindo ontem o Dudziak lá na CBN, ele falou assim, gente, é natural que dê confrontos cascudos nas oitavas, porque a maioria ali é de times cascudos. Mas não necessariamente. Põe aqui pra mim. Não necessariamente. Você poderia ter, por exemplo, você poderia ter um Fluminense e Goiás, poderia ter um Atlético Paranaense e Corinthians, você poderia ter um Santos e Fortaleza, você poderia ter um Ceará e São Paulo, poderia ter um Bahia e Cruzeiro. Então, não necessariamente. Os cruzamentos ali são vários, mas ficou, eu acho que assim, se algum roteirista criasse as oitavas e os confrontos das oitavas de final e falasse, esses aqui são os ideais, você vai falar, você está de brincadeira que isso vai acontecer. E não é que aconteceu. Algumas coisas incríveis, como esses dois clássicos aqui, do futebol paulista. Esse clássico aqui goiano, esse aqui cearense. Aqui o encontro do Fluminense, escolas interessantíssimas. O Fluminense e o Cruzeiro Pesolano contra Diniz, com o Fábio sendo protagonista do confronto aqui, do reencontro. Aí você tem um América e Botafogo, interessantíssimo também o confronto, pelo momento que vivem. E um Atlético e Flamengo. Olha só o que foram arrumar para essas oitavas de final da Copa do Brasil. Algo realmente extraordinário. Alô, Guilherme Pio, prazer te receber aqui. Ô, Pio, isso aqui é o melhor roteiro possível. Eu fico imaginando a Intelbras, que é patrocinadora, a Globo, que detém os direitos, pessoal, um largo sorriso de aeromoça, né, Pio? Bem-vindo mais uma vez, garoto. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Um abraço, Everton, um abraço para todo mundo ligado no Donos da Bola. Eu acho que para o roteiro ficar perfeito, só mudaria de lugar ali. O Fluminense passaria para o lugar do Atlético e o Atlético para o lugar do Fluminense. Mas aí tem a história do Fábio, que dá um tempero a mais nesse confronto aí do Fluminense contra o Cruzeiro. E eu li no Twitter, achei bem legal esse confronto Minas-Rio. Depois disso tudo aí, vai ver quem é que vai ficar com o juiz de fora, é isso mesmo? O pessoal tava brincando com isso aí, né? Mas tem várias dinâmicas aí desses jogos que, com certeza, quem ganha é o público, né? Estádio cheio, a televisão vai gostar também, tá gostando já, com certeza. Então, o torcedor também tá muito animado e é isso que vale. Chegou um ponto do sorteio ontem que muita gente imaginou que teríamos um Fla-Flu e um Atlético Cruzeiro. Era só que faltava, hein, Popó? Boa tarde. Era só que faltava, mas não seria tão bom quanto foi essa tabela aí, né? Boa tarde, Everton, boa tarde a todo mundo de casa, os companheiros. É inacreditável. Parece que foi armação, obviamente, a gente sabe que não foi, a gente acompanhou o sorteio, mas assim, eu nunca vi tanta... não só clássico, tanto jogo bom mesmo, momentos, times que estão com momentos que se encaixam para essa disputa. Se você vê o Bahia e o Atlético Paranaense, por exemplo, ainda nessa... É um confronto que não tem uma rivalidade histórica, mas é um confronto que carrega ali um peso pelo que os dois times estão vivendo. A gente teve um recém-América e Botafogo aqui pelo Campeonato Brasileiro, então até esses jogos que não tem essa questão de clássico, eles trazem esse peso, eles trazem esse fator interessante com eles. E a gente tem uma reedição da final da Supercopa com o Atlético e Flamengo, tem a questão do Fluminense com o Diniz e com o Pesolano, né? São times que gostam, apesar de que o Diniz, o Pesolano anda mais Diniz do que o próprio Diniz. Mas a gente tem o Fábio, essa questão da lei do ex, que a gente vai falar, então, assim, melhor impossível, é o melhor cenário possível de Copa do Brasil, é esse. Agora aqui, ó, Dólar, nós temos aqui os times obviamente que aqui são os confrontos que abrem, né, a disputa, aqui os que decidem em casa. Para você a vantagem? Boa tarde para você, Buenas. Boa tarde pessoal de casa, boa tarde para os nossos companheiros aqui. Normalmente decidir em casa dá uma vantagenzinha sim, mas esses confrontos tão equilibrados também que saíram, acho que acaba que vai dar jogo de todo jeito, assim, não vai ser exatamente isso que vai definir, até porque temos muitos clássicos, né? E aí o clássico, de repente, se em algum lugar a gente tiver torcida dividida, por exemplo, aí equilibra os dois jogos. Não meter X-Videos aqui. E o confronto também, Atlético e Flamengo, por exemplo, acho que dificilmente vai ser o mando de casa que vai definir, por exemplo. São dois confrontos muito equilibrados, embora
o Flamengo esteja num momento um pouquinho pior que o do Atlético, enfim. Tem esse temperinho, eu achei engraçado que, assim, pra quem tava apostando, impossível de acertar, né? É como se no sorteio da Mega Sena ali da virada saíssem 1, 2, 3, 4, 5 e 10. É um jogo muito difícil de alguém fazer, assim, né? Apostar em tantos clássicos, tantos confrontos equilibrados, assim, acho que ninguém apostaria. Ficou muito bom pro torcedor. Vários jogos interessantíssimos. Vão ser aqueles dias de dividir as atenções entre várias partidas, tentar assistir um pouquinho de cada, porque realmente o sorteio ficou muito interessante. Ô, Luciano, qual o confronto mais parelho aqui? Qual o confronto mais parelho entre todos aqui? O que você acha que vai ser mais complicado entre todos os montados aqui? Buenas tardes, muchachos. Tudo bem, Everton? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Everton, são confrontos parelhos. Estou analisando ali o clássico cearense, por exemplo, as duas equipes que estão ali na parte inferior da tabela do brasileiro, ao mesmo tempo envolvidas também em competições sul-americanas. O próprio América e Botafogo é um confronto parelho. O Atlético e Flamengo. Hoje o Atlético está no momento melhor, mas durante o confronto... Você quer que eu coloque um colchão pra você pular? É daqui um mês. Você tá em cima do muro. Pera aí que eu vou botar um colchão aqui pra você pular, que aí você não machuca. Esse colchão não é meu. É o do Pio. É o do Hoje Pio. Vai te entregar. Vai estragar. Você pular em cima dele, pra você não machucar, que você tá em cima Tá do aqui muro. pro Pio, daqui a pouco você vai levar. Não, você que tá em cima do muro. Agora, Everton, tá bom, vamos lá. O confronto mais parelho é o clássico cearense. Já cravando aí o confronto mais parelho. Agora, de uma forma geral, Everton, Pô, se você acha que Fortaleza e Ceará é o mais parelho aqui, é o mais equilibrado, o Atlético é favorito contra o Flamengo? Sim, o Atlético hoje é favorito contra o Flamengo. Isso O não. América e o Botafogo, quem é favorito? Botafogo é favorito. Fluminense e Cruzeiro? Fluminense é favorito. Ó. Atlético Goianiense e Goiás? O Atlético Goianiense é favorito, você acredita? Hoje o Atlético Goianiense é favorito. Bahia e Atlético Paranaense? Atlético Paranaense, time de Copas recentemente. Eu discordo dele. O América, pra mim, é favorito. No Botafogo. É parelho, mas São Paulo ou Palmeiras? Palmeiras com o Abel Ferreira. Corinthians ou Santos? Corinthians. Mas, Everton, de memória, pra mim, nas oitavas de final, é a melhor oitava de final da história da Copa do Brasil. De memória, tentando, pescando